Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje eu quero comentar com vocês aí um assunto que é bem importante aí do nosso cotidiano, que é a relação entre o álcool e a gasolina. Mas nós podemos relacionar isso com as forças intermoleculares, bem como com a parte da química que estuda as reações que envolvem calor, chamada de termoquímica. Então veja só pessoal, há um tempo atrás era permitido que a gasolina ela tivesse como aditivo substâncias à base de chumbo, só que essas substâncias elas eram altamente poluentes e elas foram substituídas após esse tempo, ou após esse período, por álcool, nesse caso álcool etanol. Então quando você compra, por exemplo, a sua gasolina no posto, existe uma porcentagem permitida por lei que não pode ser superior a 27,5% de álcool adicionado aí a esta gasolina. Ou seja, na minha gasolina que eu compro, eu tenho uma porcentagem de 27,5% no máximo de álcool, o que vai caracterizar-se que aproximadamente aí chega quase a 30% aí desse valor, né? Mas exatamente é 27,5%. Nessa situação, pessoal, subentende-se o seguinte: infelizmente existem diversos postos que fazem a adulteração de combustível, tanto combustível gasolina quanto combustível álcool. E a questão é, hoje nós vamos ver nessa aula, além desses dois conteúdos de química que eu citei, uma forma matemática e uma forma também onde você pode observar se essa gasolina é alterada, e você pode observar também qual é o melhor combustível de se abastecer no período atual, observando os diferentes preços que acontecem aí de postos em postos, ok? Então veja só pessoal, eu fiz uma análise aqui, peguei de um posto qualquer em questão. O que acontece? Só para vocês observarem, ó, veja por exemplo que aqui eu tenho uma quantidade de gasolina e uma quantidade de água. Veja que é uma mistura heterogênea, elas não se misturam, portanto eu tenho uma fase aqui e uma outra fase aqui. Lógico que ambas as fases são líquidas, mas não tem mistura entre as duas. Essa aqui, por exemplo, é uma outra, né? Nós temos aqui uma proveta de 100 ml e vocês observam claramente que existe essa parte que é menos densa, que é a gasolina, e essa parte que é mais densa, que é a água. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu adicionei exatamente 50 ml de gasolina e 50 ml de água. Só que se vocês forem observar, pessoal, veja que os 50 ml de água ele vai terminar aqui. Então tudo isso aqui, ó, é o álcool que estava presente na gasolina que passa a reagir aqui com a água. Como assim o álcool presente na gasolina que passa a reagir com a água? Acompanhe comigo aqui, pessoal. Vou trazer para vocês aqui no quadro. Veja só, pessoal. Aqui nós temos, ó, a fórmula estrutural do etanol, certo? Aqui nós temos a fórmula estrutural da gasolina e aqui nós temos a geometria da água, ou seja, etanol, gasolina e água. O que acontece, pessoal? No etanol eu tenho as interações de Van der Waals e eu tenho a ligação de hidrogênio. Na gasolina eu só tenho as interações de Van der Waals e na água eu tenho a ligação de hidrogênio. Pessoal, álcool tem afinidade por gasolina? Tem mais ou menos, porque eu tenho ligação de hidrogênio no álcool. Mas eu sei que a água não tem afinidade nenhuma por gasolina. E isso aqui nós já vimos nas outras aulas, que é uma substância polar reagindo com uma substância que é apolar. Portanto, não tem reação nessa situação observada. O que eu quero falar para vocês, pessoal? Presta atenção. Eu sei que 27,5% deste cara pode estar compondo este meu segundo cara. Ou seja, o álcool ele pode estar presente em aproximadamente 27% de álcool pode estar compondo essa gasolina. E aí, por que eu utilizei essa água para fazer o experimento, pessoal? Veja só, eu utilizei 50 ml de gasolina, 50 ml de água. E se vocês observarem aqui, ó, veja lá o que nós temos, ó. Nós temos aqui, ó, uma fase onde você observa a gasolina e uma fase que você observa a presença de água. A faixa, se você observar um tanto mais de longe, veja que a faixa de água ela aumentou. Lógico que não é simplesmente só a água que está aqui. O álcool que estava presente na gasolina reage melhor com a água, ou seja, e tem a ligação de hidrogênio, é uma força intermolecular que nós vamos observar aqui. Bom, mas quanto reagiu? Lógico, né? Eu deixei um tempo aqui, certo? Como eu fiz, por exemplo, de uma forma, digamos que qualitativa, não vai dar exatamente o resultado esperado, porque, primeira coisa, né, eu não fiz com água destilada, então eu fiz uma amostra aqui com a água comum,
o que, digamos assim, tipo, pode interferir também, né? O ideal é que se fosse feita com a água destilada. Mas nessa situação, pessoal, deu para observar que a faixa ela vai sair aí de aproximadamente 9 ml, né? Esses 9 ml, pessoal, veja só. O volume inicial que eu tinha anteriormente era 50 ml de gasolina, 50 ml de água. Então quer dizer que esses 9 ml que auxiliaram, que ajudaram o volume de água a aumentar, refere-se então ao álcool. Então esses 9 ml são de álcool. Como a gente faz essa conta então aqui, pessoal, para ver a porcentagem? Bem, eu sei que 50 ml de gasolina era o meu volume inicial. Isso corresponde a 100% da amostra. Se eu tenho 9 ml de álcool, eu vou ter uma proporção de X% dessa amostra. Ou você pode pensar da seguinte forma, da mesma forma que eu coloquei aqui, a gente poderia fazer assim também, ó, presta atenção. Ó, quem era o meu volume inicial, ou quem era o meu volume de álcool observado? O meu volume de álcool observado era os meus 9 ml. Então esse 9 ml, ele veio após deixar ali a amostra em repouso. Eu vou dividir isso aqui pelo meu volume inicial de gasolina. Quanto que é o meu volume inicial de gasolina? Meu volume inicial de gasolina era de 50 ml. Multiplico isso por 100 e eu vou chegar no meu mesmo resultado que se eu viesse aqui por essa regrinha de 3. Ou seja, no final, pessoal, eu vou ter um valor, né, ó, se eu vir por esse canto aqui, ó, vou ter um valor que vai me dar aí aproximadamente 18%. Então, lógico, né, pessoal? Esse 18 ele pode estar para mais ou pode estar para menos. O que eu não posso pegar uma amostra, por exemplo, que vai te dar lá, sei lá, ó, 35% de etanol. Então, isso aqui caracterizaria uma gasolina adulterada. Então, neste posto que eu peguei, pode abastecer porque é um posto que está dentro da lei, ou seja, a porcentagem de álcool não está acima dos 27%. Então, aqui, ok, certo? Mas a questão é o seguinte, pessoal, como que eu sei qual é o melhor combustível de se abastecer? E aí eu vou vir com vocês aqui para nós lembrarmos de uma parte lá da termoquímica, que é a parte da química que estuda as reações que envolvem calor. Primeira coisa, pessoal, a gasolina é o C8H18. Um mol de gasolina tem um valor de massa molecular, ela tem um valor de massa em gramas. Então, se a gente pegar, por exemplo, ó, cada carbono vale 12, cada hidrogênio vale 1. Então, o que eu fiz? 12 vezes 8 mais 1 vezes 18. Deu um valor de 119,26 gramas. Dá para entender, então, pessoal, que se um mol de gasolina tem este valor de gramas, ele libera uma energia de aproximadamente 5.471 kJ. Esse valor negativo significa que a minha reação é exotérmica, libera calor, certo? Esse calor, então, é de 5.471 kJ. Pessoal, presta atenção. Lembra que a densidade eu comentei ali anteriormente, ou seja, a gasolina ela ficou acima da água. Lógico, a densidade da água é 1 grama por ml, ou 1 grama por centímetro cúbico. Da gasolina é 0,7, é menor. Então, se eu tiver, por exemplo, 1.000 ml de gasolina, sabendo que a densidade é de 0,7, eu posso aplicar aqui uma regrinha observada, onde a densidade é a relação da massa dividido pelo volume, onde nós teremos então uma densidade de 0,7 vezes 1.000, certo? Que vai ser o valor da minha massa em gramas, ou seja, em 1 litro de gasolina, em 1.000 ml de gasolina, eu tenho uma massa de 700 gramas. Sabendo então que a massa é de 700 gramas, eu posso fazer uma relação aqui agora. Se o C8H18 é 114,26, o valor da minha massa molecular, a minha massa molar, certo? Eu tenho então 114,26 gramas, que liberam uma energia de 5.471 kJ. 1 litro de gasolina, eu tenho 700 gramas de gasolina. Então, relacionei gramas com gramas, isso equivale a X de energia liberada. O que tem que fazer, pessoal? Regrinha de 3. Multiplica o 114,26 por X, multiplica o 700 vezes o 5.471 negativo. Qual o meu resultado final? Este número enorme, 33.517,4 negativo kJ. Então isso aqui
é o meu calor liberado quando eu tenho 1 litro de octano, ou seja, 1 litro de gasolina. Vamos fazer essa mesma conta aqui para o álcool? Sim, quem que é o álcool? O álcool é o C2H6. Então presta atenção. Carbono vale 12, hidrogênio vale 1, oxigênio vale 16. Massa atômica. Quer dizer então que eu posso ter uma massa molar ou uma massa molecular com os valores de 12 vezes 2, 6 vezes 1, 16 vezes 1, totalizando então 46. 1 mol, pessoal, de etanol libera 1.368 kJ de energia. Então, se eu sei que a densidade do álcool ela é 0,789, veja que a densidade do álcool é bem próxima da gasolina. Se eu pegar a mesma quantidade de álcool, 1.000 ml, eu terei uma relação de DMV, densidade, massa, volume, onde o meu valor, né, esse densidade, eu vou substituir por 0,789 e esse volume por 1.000 litros. Aliás, né, aqui não é 1.000 litros, né, pessoal? Só corrigindo aqui, ó. Aqui, ó, é 1.000 ml. Então, seria 1 litro na situação. Se eu multiplicar, então, vai dar 1.000 ml vezes 0,7, o que vai me dar, então, 789 gramas. Ou seja, em 1.000 ml de etanol, eu tenho 789 gramas. Vou relacionar também, pessoal, igual eu fiz com a gasolina. 46 gramas de etanol liberam 1.368 kJ de energia. Então, 789 gramas de etanol liberam X de energia. Multiplica cruzado. 46 por X, 789 por 1.368 negativo. Resultado, pessoal, X igual a 23.464,1 kJ. Então, isso aqui é o calor liberado em 1 litro de etanol, 23.464 negativo, 1 litro de gasolina, 33.517 negativo. Vamos relacionar, pessoal? Relação, quem é o meu valor que eu tenho acima? O valor do álcool, 23, nesse caso aqui, né, ó, e o valor da gasolina, 33, né? Então eu tenho uma relação entre 23 e 33. O que vai totalizar, então, um resultado de 0,69. Então, eu diria que isso aqui seria um quase 0,7. Pô, mas o que esse valor de 0,7 vai me dar, pessoal? Veja só, pessoal. Você chegou lá no posto, você pegou o álcool custando aqui, ó, R$ 2,60. Aí você olhou para outra bomba, viu que a gasolina está 3,50. Se você fizer, então, a relação álcool, gasolina, assim como eu fiz a relação álcool, gasolina, e aqui, por exemplo, se a gasolina está 3,50 e o álcool está 2,60, você vai dividir o álcool pela gasolina. Se o seu valor, por exemplo, der maior do que 0,7, que é esse meu mesmo 0,7 que eu tenho aqui, abasteça a gasolina. Se o seu valor der menos do que 0,7, abasteça no etanol. E agora, como você pode escolher, porque a maioria dos carros apresentam, então, sistemas bicombustíveis, nesse caso, então, recomenda-se que você faça essa conta, pessoal, porque é uma conta bem simples. Lógico, né? Você não precisa relacionar todos esses valores para chegar na bomba de combustível, né? Ninguém vai chegar com o carro para abastecer e vai pensar, bem, a gasolina libera 5.471 kJ e o álcool libera 1.368, a massa molar da gasolina é tanto. Não, ninguém vai fazer isso. Mas depois que eu mostrei para vocês de como foram obtidos esses valores, você pode pensar, cheguei no posto, quanto que está o álcool? Ah, tá R$ 2,60. Quanto que está a gasolina? R$ 3,50. Então vamos dividir o valor do álcool pela gasolina. Deu mais do que 0,7? Abasteça na gasolina. Deu menos do que 0,7? Abasteça no álcool. Então aqui quem falou foi o professor Moacir, certo? Eu vou dar a minha opinião, lógico, né? Eu vou relacionar tudo isso aqui porque eu estou dando a minha opinião e a minha contribuição como químico. Então aguardo vocês aí para a nossa próxima aula. Então até mais.